Depois de vários vídeos sobre religiões e preconceito, nós temos agora a chance de responder diretamente às perguntas que todos mandaram e que agora serão lidas sem censura, perguntas positivas, negativas, para que você possa descobrir na fonte a verdade e não através de fake news ou através de impressões de terceiros. Chegou a hora de responder de forma direta e clara sobre aquilo que eu penso e aquilo que eu falo. Pergunta de Sérgio Alves. Às vezes acho que o Leandro Carnal está à beira do suicídio. Seria bom ele procurar ajuda. Agradeço muito a sua preocupação, Sérgio. Suicídio nunca fez parte da minha personalidade. Eu tenho muitos dias que eu estou irritado, eu tenho dias que eu estou triste ou alegre, mas eu ainda acho que eu tenho muita coisa para descobrir, tenho muita curiosidade sobre os anos à frente e, de fato, agradeço a preocupação, mas por enquanto eu não estou precisando de ajuda, nem pensando em suicídio. Temos uma outra pergunta de Lilian Silva. Quem é Leandro Carnal? Eu não sei se eu saberia responder-lhe. Eu não sei se alguém saberia responder a essa máxima central de toda a filosofia. Eu posso dar questões biográficas. Eu sou um gaúcho que fez história, que fez pós-graduação em história, fui religioso, hoje não sou. Eu moro em São Paulo há 31 anos, eu acredito no Estado Democrático de Direito, eu acredito em direitos humanos, eu combato racismo e misoginia, eu tenho momentos em que eu sou profundamente educado e muito tranquilo, momentos que eu estou mais irritado. Acho que sou eu e cada um se apropria de cada parte dessa e reinventa e faz. O que eu sou também você pode encontrar nos meus livros, você pode encontrar onde está o meu fluxo de consciência sobre aquilo que eu acredito que seja o mundo ou como eu vejo o mundo. Pergunta aqui a Maria Eloá, é dos carecas que elas gostam mais, professor Carnal? Acho que não existe um modelo. As mulheres são muito generosas na sua apreciação do masculino. Elas gostam, às vezes, de carecas, que podem indicar experiência ou masculinidade. Às vezes gostam de pessoas cabeludas, que podem indicar jovialidade. Eu acho que não existe um padrão. Acredito que as mulheres gostem de pessoas que saibam o que quer e pessoas que saibam dizer sobre isso, equilibradas, mais ou menos autônomas. Agora, acho que não existe uma essência sobre isso. Carnal falando de vaidade, autoanálise pública, Paulo Agria. Bem, não é uma autoanálise, é uma característica minha. Entre os meus defeitos, eu tenho vaidade, eu luto contra isso, eu faço exercícios para poder ter maior consciência disso. Uma vez a Marília Gabriela me perguntou se a exposição pública tinha me tornado vaidoso. Eu disse que absurdo, Marília. Eu já era antes, a exposição pública apenas convenceu os outros que eu poderia ser também bom. Mas nunca encontrei alguém humilde na minha vida. Apenas encontrei pessoas que trabalham mais ou menos com a sua vaidade. Eu tenho tentado controlar a minha, que é naturalmente uma característica anterior à sabedoria. Pergunto Ney Neto, ou afirmo, mais que pergunto, comunista de iPhone. Bem, Ney, eu tenho iPhone, de fato. Nunca fui comunista, nem na idade certa. Li e estudei muito Marx na graduação. Toda a minha referência teórica é baseada em Michel de Certeau e não em Marx. Todos os meus livros são de história cultural e não trabalham com o pressuposto básico do marxismo. Respeito Marx como pensador, como respeito Adam Smith, como respeito Santo Agostinho, mas eu particularmente não sou marxista nem comunista, mas não vejo problema em quem desejar ser marxista. E de fato você acertou, eu uso iPhone. A Silvia Jerusa disse, nem o Leandro Carnal conseguiu lhe convencer, Deus tenha misericórdia de nós. Bem, Silvia, você cita aqui um vídeo. Eu não gostaria de convencer ninguém de nada. Eu nunca gostei muito de catequese, apesar de ter sido catequista na juventude. Eu queria trazer o contraditório, eu queria trazer o distanciamento, o relativismo. Eu queria que todas as pessoas fizessem o exercício de pensar por si, sem serem influenciados por ninguém, julgarem e tomarem uma posição a partir de elementos contraditórios. Gostaria de fato de não convencer ninguém de nada, mas deixar claro que cada um deve buscar suas próprias razões a partir da sua experiência
e da sua leitura. E aí pergunta, o sofista nato adorador do capeta. Quem é ateu, Dias, não adora nem Deus nem o capeta. Para mim não existe nem Deus nem o demônio. Quanto a ser sofista, eu acho que existe uma calúnia nascida principalmente de socráticos e platônicos, que falavam mal dos sofistas, que cobravam por aquilo que faziam ou que relativizavam a verdade. A compreensão da escola sofista, que eu suponho que você conheça, os principais sofistas, suas afirmativas e o debate com as escolas platônica e socrática, é que eles foram muito atacados pela vitória quase que indireta do platonismo dentro do cristianismo. Não sou um sofista nato, mas tem um suficiente grau de relativização e de distanciamento que pode parecer a um dogmático, acrítico, ou que tem crença total em algum sistema filosófico ou político, como eu não tenho crença total em nenhum sistema filosófico nem político, você pode então achar que isso é sofismo. Não sou seguidor da escola sofista, que é uma escola importante na filosofia. Felipe pergunta, ou afirma, ateu falando de Cristo? Conta outra. Bem, Felipe, não é preciso ter câncer para ser um médico oncologista. Eu não preciso ter o objeto que eu estudo, como sabem todos os ginecologistas. Você pode ser um corintiano e ter alguma opinião sobre o futebol fora do Corinthians. Na verdade, fazer parte de um grupo tira um pouco da objetividade, mas deve ser levada em conta a opinião das pessoas. Eu analiso o fenômeno religioso. Do ponto de vista estritamente cristão, grande parte da mensagem de Jesus é aquele que se acha religioso, do povo eleito, que bate no peito como fariseu, não entendeu minha mensagem. É o samaritano que entendeu a mensagem, é a pessoa de fora, é o centurião romano que foi curado. Esses é que sabem sobre a mensagem. Então, paremos de pensar um pouco de forma corporativa, ou se você quiser pensar de forma religiosa, se os profetas se calarem, até as pedras falarão. Pense em mim como a pedra ateia gritando, já que os profetas se calam. Fábio Stabellini manda uma questão. Ansioso para ouvir Leandro Carnal dizer que está tomando um vinho e comparando civilidades antigas, eu creio, enquanto o Brasil pega fogo. Bom, eu gosto muito de vinho, Fábio, você tem razão. Hoje eu estou bebendo menos porque estou de dieta, mas adoraria beber. Se as coisas estão pegando fogo, nós não precisamos de mais incendiário. Nós precisaríamos de alguns bombeiros. Se as pessoas perderam a sanidade, seria bom ter alguém estável ou equilibrado. Como eu já disse em livro para os professores, na sala de aula é preciso ter no máximo um adulto e seria bom que fosse o professor. Então, realmente, a opção seria eu tocar fogo junto com os outros, eu seria mais um. Mas não preciso beber vinho para tentar ser estável ou tentar ser sábio. Nani Marcondes diz, Leandro Carnal na presidência desse país, lição de moral e ética dentro daqueles roubalhões, e também indica o professor Cortella, meu amigo. Bem, eu não gosto da carreira política, eu recusei todas as propostas para me candidatar. Eu acho que a missão de ser professor é muito superior a outras missões. Existem bons políticos no Brasil, geralmente filósofos e intelectuais no poder causam problemas. Estude a vez em que Platão decidiu fazer parte do governo de um tirano e o que aconteceu com isso. Geralmente os filósofos, os intelectuais, os historiadores são bons para formularem perguntas, muito mais do que para sugerirem coisas práticas. E de fato, temos que tirar todos os ladrões que estejam no poder, seja de quaisquer partidos. A Nath pergunta, momento histórico aqui em casa, galera. Meu pai assistiu uma palestra do Carnal sobre empatia, sociedade e ética comigo até o final. Bem, não conheço o seu pai, Nath. Você está feliz com o resultado? Que bom que ele assistiu até o final. Que bom que ele discorde, que ele queira outra conclusão, que bom que ele concorde, acima de tudo, que em família, vocês vendo a qualquer pessoa falando, vocês possam conversar e se reunir e se unir em torno de um debate saudável, que um escute ao outro. Guilherme, Carnal é bom de ouvir. Tem vários vídeos dele excelentes. Pena que alguns o chamam de careca esquerdista, sem mesmo saber direito do que falam. Bem, sempre a posição de esquerda e direita, surgida na Revolução Francesa, ela é posicional.
Se eu me comparar à extrema direita, eu pendo para o lado da esquerda. Se eu me comparar ao outro lado, eu pendo para a oposição. Então, a ideia de ser esquerdista, a acusação de ser fascista ou esquerdista, que tanto se usa, é uma acusação que fala muito mais de quem aponta do que a pessoa. A adjetivação é o fim do debate. Quando eu lhe chamo alguma coisa como careca esquerdista, eu estou falando de mim e não do outro. Se defender o Estado democrático de direito, ser contra o racismo, abominar a pedofilia, ser um lutador contra a misoginia, na sua concepção é ser esquerdista, então eu assumo a esquerda como muito interessante. Detesto ditaduras, seja as de direita, Pinochet e Médici, seja as de esquerda, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte ou Venezuela. Detesto ditaduras de qualquer cor, de qualquer ideologia, porque elas matam e acabam com a liberdade de expressão. Quanto a ser careca, é bastante provável que a pessoa esteja correta.